Você sente que precisa dizer sim para tudo. No trabalho, as demandas te sufocam. No relacionamento, você cede e vive evitando conflitos. Na sua família e nas amizades, você sempre coloca todo mundo antes de você. E se eu te disser que essa necessidade sua de agradar todo mundo só tá te fazendo muito mal, mas a gente já tem uma solução para isso na psicologia. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e o melhor, eu vou te ajudar a romper com esse ciclo infinito que só traz prejuízo para você, que te faz sofrer e no final das contas não necessariamente agrada todo mundo. Meu nome é Paulinha Gilbert, eu sou mestre psicóloga na terapia cognitiva comportamental e o mais importante, eu sou uma pessoa que a vida inteira lidou com ansiedade, com esse medo de desagradar. E hoje eu fiz as pazes com essa emoção e consigo me posicionar de uma forma muito tranquila. Para ilustrar melhor, hoje eu vou te contar a história da Ana. A Ana sempre tentou parecer e ser uma pessoa perfeita para todo mundo que estava ao redor. Ela sempre era aquela mulher muito disposta a ajudar e quando alguém fazia um pedido que ela não queria aceitar, ela sofria com aquilo e no final das contas ela acabava dizendo sim. Ana acabava concordando com muita coisa que ela não queria, porque assim ela acreditava que ela seria mais valorizada, mais reconhecida. Então, quando o namorado dela chamava para sair para um lugar que ela não queria, para um ambiente que ela não gostava, ela acabava cedendo porque ela pensava, poxa, se eu falar não, ele vai me achar chata e vai me ver como uma namorada pior. No trabalho, quando o chefe dela mandava mensagem fora do horário, pedindo para ela fazer coisas que inclusive não eram do escopo dela, ela não conseguia e acabava respondendo ali imediatamente, mesmo não querendo, porque ela pensava, poxa, se eu me posicionar e falar que eu vou responder só amanhã, ele vai achar que eu não sou tão competente e vai achar que eu não mereço estar na equipe dele. Com os familiares, isso também se repetia porque ela pensava, poxa, se eu for negar algo para eles, logo eles que fizeram tanto por mim, eles vão ficar tristes, vão achar que eu não sou uma boa filha. Nesse ciclo vicioso de só falar sim, ela acabava se tornando uma pessoa super sobrecarregada e além disso, ela acabava chateada com as pessoas ao seu redor porque ela sempre pensava, poxa, eu sempre estou cedendo, eu sempre estou fazendo a mais e as outras pessoas não têm essa consideração por mim. Então, no relacionamento amoroso, quando o namorado dela negava ir a algum programa ou falava que só queria ficar em casa vendo jogo, ela pensava, nossa, eu já cedi tanto e acabava sendo explosiva com ele, considerando a injustiçada, já que ela sempre cedia. Qual que é a questão? É que muitas vezes o namorado dela nem estava sabendo que ela estava cedendo nas vezes anteriores. Ele estava achando que ela estava gostando daqueles programas, afinal ela tinha falado sim com um sorriso no rosto. No trabalho, ela às vezes se embananava com um monte de tarefa e o seu chefe às vezes questionava por que ela não tinha entregado certas coisas. E quando ela falava que ela estava sobrecarregada, isso era uma surpresa para muitas pessoas da sua equipe, porque na teoria ela sempre falava assim com o quê? Com um sorriso no rosto. Por que que isso acontece, Paulinha? Se você é uma pessoa ansiosa e que vive com dificuldade de se posicionar, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Eu contei aqui a história da Ana, mas na verdade ela foi inspirada na minha história e na história de vários pacientes que lidam com essa dificuldade. E isso acontece por conta de um ciclo de pensamento distorcido. São regras que a gente vai colocando ao longo da vida e aprendendo ao longo da vida, e aquilo ali se torna um padrão de pensamento. Então eu quero que você imagine como se sua mente fosse uma estrada. Pensa naquela estrada que você sempre dirige, você sempre vai de um ponto para outro no mesmo caminho. E às vezes tem um caminho muito melhor. Mas como você está acostumado com aquela estrada, é como se de forma automática você fosse por aquela via. Para quem quer sempre agradar, é como se você sempre entrasse na estrada de se eu falar não, então essa pessoa não vai me valorizar. Se eu desagradar, então essa pessoa não vai gostar de mim. Se eu falar que eu não quero algo, então eu vou me sentir culpada. E nisso, ao ter medo do outro ficar chateado com você, de não se sentir valorizada e de se sentir culpada, você acaba indo ali pela estrada do sim. E você pode encontrar essas regras que a gente vai colocando ao longo da nossa vida em várias pessoas. Por exemplo, tem algumas pacientes que falam, se eu entrar num relacionamento, então eu vou ser traída. Percebe que isso é uma regra que a pessoa coloca, é algo rígido, em que a pessoa acredita 100% nesse pensamento, nessa regra, nessa forma de ver o mundo, mas talvez você perceba que, poxa, não deve ser 100% das pessoas que devem ser traídas, tem algo errado. Com quem não tem essa regra tem um incômodo com isso porque vê que está distorcido. Ou então a regra de, se eu errar algo no trabalho, então eu vou ser demitido. Percebe que normalmente essas regras que causam sofrimento pra gente são algo muito extremo, né? A gente não tem ali uma flexibilidade ao enxergar uma situação, ao enxergar ali essa regra. Eu quero agora que você comece a reparar quais regras rígidas que você tem na sua vida, principalmente nesse sentido do porquê que você vive falando sim e não conseguindo se posicionar. O que significa para você falar não para alguém importante?
E aí você pode me falar, Paulinho, isso significa que essa pessoa não vai gostar de mim, isso significa que eu não vou ser tão valorizada, isso significa que eu sou uma pessoa ruim. Lembrando que o fato de você pensar desse jeito não significa que isso esteja correto, certo? Às vezes é uma coisa que você aprendeu ao longo da sua vida, mas a gente está aqui nesse vídeo justamente para questionar se isso faz sentido ou não. Seria o equivalente eu virar para uma pessoa que tem essa regra, né, de se eu entrar no relacionamento eu com certeza vou ser traída, e mostrar os diversos relacionamentos em que isso não acontece, ou então mostrar para ela que às vezes essa experiência fez parte da história dela, mas não é um padrão, não é a única maneira de se viver uma relação. E como que a gente consegue quebrar esse ciclo de ficar falando sim, de querer vivendo agradando os outros? A primeira etapa chama reestruturação cognitiva. O que é isso? É a gente pegar essa regra rígida, que você vai ter refletido ali qual é a sua, então vamos pegar a da Ana, que é, se eu desagradar, então essa pessoa não vai gostar de mim. Vamos supor que seja essa. Aqui, a ideia é a gente começar a fazer algumas perguntas para ver se faz sentido ou não essa maneira de pensar e guiar a vida dela. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a Ana para gerar essa reestruturação cognitiva, para mudar essa forma dela de pensar. A primeira pergunta que eu faria para ela seria: tá, tudo bem, você acha que se você desagradar, essa pessoa não vai gostar de você. Mas isso acontece com você? Toda pessoa que fala não pra você, você automaticamente gosta menos dessa pessoa ou tira dessa pessoa da sua vida? Além disso, quais evidências você tem de, ao falar não pra alguém, que essa pessoa ela vai parar de gostar de você? E aqui ela pode pegar assim, Paulinha, uma amiga minha de 5 anos atrás, eu falei não pra ela e aí ela se afastou de mim. Beleza, isso é uma evidência. A próxima pergunta é a mais importante. Quais evidências você tem de que esse pensamento, que essa regra, ela tá distorcida, ou seja, que ela não é verdadeira? E a Ana pensaria, poxa, provavelmente meu namorado ele não vai terminar comigo porque eu não vou num evento com ele. Ou então, eu acho difícil a chance de eu ser demitida porque eu quero responder apenas no dia, né, na parte da manhã. Às vezes eu posso falar com o meu chefe que naquele momento eu não estou disponível. Ela pode lembrar que muitas pessoas da equipe não respondem o chefe dela 8 horas, 9 horas da noite, e mesmo assim continuam sendo valorizados, continuam ali no emprego de cada um. Ela pode lembrar que os pais dela são pessoas normalmente acolhedoras, então provavelmente entenderiam e não deixariam de gostar dela por ela simplesmente falar não. Uma reflexão que eu gosto muito de fazer: vamos supor que você falou não pra alguém e automaticamente essa pessoa parou de gostar de você. Um questionamento que eu acho muito válido é: essa pessoa merece estar na sua vida? Se o fato de você falar não para uma coisa que é importante para você, essa pessoa simplesmente quer afastar, ou seja, aquela amiga ali da Ana que 5 anos atrás se afastou por ela ter falado não, será que é uma pessoa que vale a pena estar na sua vida? Uma outra reflexão para você que tem dificuldade de falar não é você tentar entender se você só gosta das pessoas que falam sim para você. São só essas pessoas que você valoriza. Provavelmente você vai perceber que as pessoas ao longo da sua vida, né, que você lidou e você teve contato, já tentaram ali limitar, mostrar a necessidade delas, já te falaram não, e isso não mudou a forma que você enxerga elas. Pelo contrário, às vezes você começou até a respeitar mais elas ou até conhecer mais essas pessoas. Além disso, gostar de alguém ou valorizar alguém, ele está muito mais vinculado a outros fatores do que só a pessoa simplesmente falar sim e fazer tudo que você quer. Um outro ponto é o que acontece depois de você ficar falando vários sims, de você ter tanto medo de desagradar que você acaba cedendo várias coisas. Normalmente o que eu vejo no consultório, que eu mesma fazia, é que no final das contas eu acabava meio intolerante, eu ficava já chateada com toda essa situação, ficava frustrada com aquela relação. Muitas vezes eu acabava até nervosa, porque na minha cabeça o outro estava sabendo que eu estava cedendo, que eu estava lhe abrindo mão do que eu queria, sendo que às vezes, muitas vezes o outro nem refletiu aquilo. Então, muitas vezes você se torna uma pessoa muito mais impaciente por ficar falando sim o tempo inteiro e não vendo ali o que você precisa, e isso sim acaba impactando as suas relações. Então, a segunda coisa que você deve fazer é aprender a se comunicar melhor e entender qual a sua necessidade naquele momento. Então, vamos supor que te chamaram para sair e você não quer sair, mas logo vem aquele medo de falar não, porque você não quer desagradar e fica aquela situação desconfortável. Coisa que pode acontecer é que você está tão acostumado a falar assim que você acaba indo e nem entende o porquê que você não queria ir. Então aqui, toda vez que alguém fizer uma pergunta e que no fundo você sabe que você gostaria de falar não, você tenta fazer a seguinte reflexão: qual a necessidade minha que não vai ser atendida se eu falar sim, ou seja, se eu for até esse encontro? No caso, pode ser que você fale: poxa, se eu for nesse encontro, acaba que eu vou estar privando a minha necessidade de descansar e eu estou muito cansada. Ou pode ser que você fale: nossa, hoje eu tô com uma necessidade de ficar sozinha, eu tô mais introspectiva hoje, então eu queria ver minha série. Ou pode ser que você fale: eu não quero ir nesse encontro porque eu quero encontrar com outras amigas, eu tô um pouco cansada desse grupo, tô precisando de ver outras pessoas. Percebe aqui que é muito importante você ter clareza do porquê que você quer falar não.
E muitas vezes isso vai te ajudar a comunicar melhor. Então, uma coisa que acontece é que às vezes a pessoa ela quer falar não. E aí, quando ela já tá falando sim, 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 aí o dia que ela resolve falar não, ela explode. Ela fala, nossa, mas eu não quero ir, já tô cansada de ir nesse programa, ninguém entende. Como eu falei, às vezes a pessoa tá tão acostumada a aceitar que ela vai começando a ficar impaciente com aquela situação de estar cedendo tanto. E aí, às vezes, quando ela vai comunicar o primeiro não, aquele não, ele sai ali de uma forma meio grosseira e nervosa. E isso acaba reforçando a sua ideia de que você não pode falar não, que você tem que aceitar tudo, porque muitas vezes o outro nem vai entender a sua reação. Então, uma dica é você falar não e tentar explicar essa sua necessidade, do porquê que você está falando não e qual necessidade sua que você está querendo suprir. Então, por exemplo, seria você falar, olha, hoje eu não consigo ir porque eu estou muito cansada, eu estou precisando muito descansar para recarregar minha energia. E algo que você pode fazer também é, às vezes, propor uma outra solução que vai te agradar. Então, seria assim, olha, mas semana que vem, provavelmente, eu vou estar mais descansada, a gente pode sair outro dia. Às vezes, você falar não, explicar a sua necessidade e propor algo diferente, já agrada o outro e faz com que o outro aceite sem ficar ali te enchendo, sem ficar insistindo. A terceira coisa que você deve fazer é você começar a se expor ao não. No início, falar não vai ser muito desconfortável, eu sei porque eu já vivi isso. Mas com o tempo, como qualquer exposição, esse falar não ele vai se tornando cada vez mais natural. Eu gosto muito de fazer a analogia do medo de cachorro. Aquela pessoa que tem medo de cachorro, você concorda comigo que ela tentar ao máximo evitar ter contato ali com esse animal. Só que, à medida que ela vai sempre afastando desse bicho, ela acaba entendendo, né? O cérebro, ele entende que ele é realmente muito perigoso. E como que é a terapia pra gente parar de ter medo de, por exemplo, cachorro ou outros tipos de animais? É justamente a gente se expor aos poucos àquele estímulo ali que está sendo muito aversivo, né? No caso, o cachorro. Então, por exemplo, a pessoa que vê um cachorro e atravessa a rua. No caso, a gente faria o exercício para, por mais que ela tenha aquela ansiedade, aquele desconforto, ela vai continuar na mesma rua do cachorro. Depois, ela vai parar ali um pouquinho perto do cachorro e tentar se acostumar com aquela ideia daquele ser ali perto dela. Em seguida, ela vai, por exemplo, conversar com o cuidador daquele cachorro. E aí depois vai chegar um momento que ela vai ter até que passar a mão no cachorro. No início é muito desconfortável, mas à medida que a pessoa vai se expondo, ela vai diminuindo o medo, porque o cérebro dela entende que aquilo ali que ela tanto teme não é tão perigoso e que nada aconteceu. A gente tem a mesma lógica para o dizer não. Acaba que a gente precisa aqui criar uma nova estrada, uma estrada ali que às vezes você está resistindo de pegar, porque você tem aquela estrada que você está acostumada, mas a gente está criando uma nova estrada, que é a estrada de que é possível falar não e entender que aquilo ali não vai ser o fim do mundo, que a pessoa não vai parar de gostar de você, não vai se afastar de você. O início, né, as primeiras vezes que você fala não, vai ser extremamente desconfortável. Então pode ser que você escolha uma pessoa que às vezes é mais próxima, às vezes seus familiares, ou então uma amiga mais próxima, e comece a negar um convite, ou então se posicionar mais com algo que você gostaria. Com o tempo você vai vendo que isso que você tanto teme não vai acontecer, e esse não vai se tornar cada vez mais natural. Ou seja, você talvez sinta muito desconforto e culpa nesse início, mas à medida que o tempo passa, esses sentimentos vão diminuindo. Se isso te causa ansiedade, eu tenho um vídeo do que acontece no cérebro da pessoa ansiosa e como você consegue melhorar esses sintomas. A quarta coisa que você tem que saber é que a gente precisa aceitar que certas pessoas não são bacanas na nossa vida, que não é todo mundo que merece estar convivendo com a gente. E aqui eu quero trazer um exemplo de um amigo meu, que ele era muito divertido, eu gostava muito dele, mas ele era aquela pessoa que qualquer não que eu falava, qualquer limite que eu colocava na nossa relação, ele sempre sentia um desconforto e acabava ali brigando, querendo partir para a briga e ficando aquela situação muito desconfortável. E isso era péssimo para mim, porque reforçava essa crença minha de que eu sempre tinha que falar assim, mesmo nas minhas outras relações, isso não sendo verdade. Eu lembro que era uma pessoa que às vezes ligava de madrugada, que qualquer mensagem que me mandasse eu tinha que responder na hora, ou então se eu tinha uma opinião diferente da dele, ele acabava ali ficando muito nervoso e querendo me convencer de que eu estava errada, mesmo sendo algo bobo às vezes. E muitas vezes, com dificuldade, eu até conseguia colocar um pouquinho de limite e a resposta era sempre algo muito ruim. Teve um momento que eu comecei a refletir, poxa, será que essa pessoa tá fazendo sentido de estar na minha vida? Será que ela só vai gostar de mim? Será que a gente só vai estar bem, só vai estar tranquilo quando eu estiver falando sim? E quando eu discordar de algo, eu sempre vou ter que fingir, vou ter que mentir? Isso não está saudável. Hoje eu tento racionalizar muito mais as relações. Eu sempre tento pensar quanto de custo, qual a energia que eu estou gastando naquela relação e quanto de retorno que eu estou tendo naquilo. Quando eu fui pensar, né, na minha vida, a maior parte das minhas relações, eu estava fazendo um investimento muito bom, assim, ou seja, eu tinha uma energia ali que eu gastava, mas o retorno era muito melhor.
No caso dessa relação, eu percebi que isso estava um pouco descompassado, principalmente quando acontecia alguma desavença, né, ou quando a gente discordava, aquilo ali era muito desconfortável para mim, porque ele não sabia falar não, ele não sabia ouvir não. Se você tem um relacionamento que você só pode falar sim, provavelmente essa relação está reforçando ali essa crença sua que deveria estar errada. Relações saudáveis não são baseadas em você só falar sim e só querer agradar o outro. Então me conta nos comentários quem que você tem mais dificuldade de falar não e quais são as consequências disso na sua vida.